Meu nome é Geraldo Magela, sou historiador e recebi o convite, o honroso convite do presidente da Academia Alagoana de Letras, acadêmico Rostano Verli, para falar, dentro do projeto Vultos da Literatura Alagoana, sobre Aureliano Cândido Tavares Bastos. Tavares Bastos, como era mais conhecido, nasceu na antiga cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, em 1839. Foi advogado, jornalista, político e publicista. Tavares Bastos iniciou seus estudos na antiga cidade de Alagoas, tendo como o seu principal orientador o seu pai, que era um professor e latinista e juiz de direito da cidade, e deu continuidade aos seus estudos, sobretudo na área, estava se preparando para entrar para a Faculdade de Direito de Recife, aos 15 anos de idade, quando se mudou para Recife, onde iniciou os estudos de Direito. Em Recife ele permaneceu apenas um ano, na Academia de Direito de Recife. E no ano seguinte, 1854, ele e toda a família foram transferidos para São Paulo, onde o pai, que era juiz de direito, assumiu a função de juiz de direito na cidade de São Paulo, na província de São Paulo, e Tavares Bastos deu sequência aos seus estudos de direito, agora já se matriculando na Academia do Largo de São Francisco, a tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E se formou em Direito e iniciou a sua atividade intelectual, a produção dos seus primeiros textos, ainda como estudante e publicando em jornais e revistas da própria faculdade. E os seus primeiros temas, ou o tema mais trabalhado como estudante e depois, sobretudo como jornalista e político, foi a questão da escravidão. A escravidão foi um tema permanente da atividade intelectual e da atividade parlamentar de Tavares Bastos, bem como a educação. A educação foi um outro tema que ele tratou desde a época que era estudante ao seu período como parlamentar. E como parlamentar, Tavares Bastos, assim que concluiu o curso de Direito, aos 22 anos de idade, ele foi eleito deputado-geral por Alagoas, em 1861. E de 61 a 1870, ou seja, durante 9 anos, ele foi 3 vezes deputado, e toda a sua atividade parlamentar foi baseada em projetos políticos bastante definidos, que alguns que já ele vinha tratando na condição de estudante e de acadêmico na Faculdade de Direito. E outros, por exemplo, como a navegação de cabotagem, foi talvez a sua principal ação parlamentar durante 9 anos, que exerceu o mandato de deputado-geral por Alagoas, onde Tavares Bastos defendia a quebra do monopólio do Estado Imperial sobre a navegação dos mares e dos rios da província, né? Do Brasil, né? E conseguiu quebrar esse monopólio. A sua ação parlamentar foi bastante influente nessa direção. Ele, como um deputado liberal, defendia a livre concorrência, o livre mercado, que naquela época não era uma situação uma posição tão confortável, porque, sobretudo nessa questão da navegação, havia um monopólio que já vinha da colônia, né? E esse monopólio beneficiava algumas poucas pessoas e evitava com que houvesse uma maior concorrência de empresas
nessa área tão importante que era a navegação nos rios do nosso país no litoral também. Então Tavares Bastos ele ficou marcado com suas posições, sobretudo com a sua obra construída a partir da defesa de suas ideias na questão da escravidão, o final da escravidão, que ele defendia como uma expressão ou um modo de atuação que seria o abolicionismo gradual, que você ia reduzindo gradualmente a influência a existência da escravidão. E, sobretudo, no combate efetivo que ele fez no parlamento a respeito da legislação criminal contra os escravos, que tratava os escravos não como pessoas, como homens e mulheres, no caso, o sentido de Homero, no conjunto, homens e mulheres, mas que essas pessoas escravizadas elas nasceram para o cativeiro. Isso era uma expressão muito definida no Estado colonial e no Estado imperial. E esse foi um dos temas centrais da sua atividade parlamentar. E um recorte na sua vida, tanto como parlamentar quanto intelectual, como jornalista, a atividade parlamentar de Tavares Bastos ela foi em 1977, mais de quase 150 anos após a sua morte. Tavares Bastos teve toda a obra parlamentar organizada pelo Senado Federal. E não sei se é uma casualidade, mas uma circunstância que foi o senador alagoano Teotônio Brandão Vilela, o menestrel das Alagoas, quem sugeriu a mesa do Senado Federal em 1977 para organizar e publicar toda a obra parlamentar, os discursos parlamentares do Tavares Bastos, que é uma quantidade imensa, são mais de 650 páginas compiladas dos seus discursos, da sua atividade como deputado geral por Alagoas. E também, nessa mesma sequência de organizar a obra dispersa de Tavares Bastos, o Senado Federal, em 1977, publica toda a correspondência que estava organizada na coleção existente ainda hoje na coleção da Biblioteca Nacional. Então, essas duas obras, que são obras importantes para quem pesquisa e para quem estuda não só a parte biográfica, mas a atividade política do Tavares Bastos, hoje, a partir de 1977, nós dispomos de toda a sua obra parlamentar. E seus outros livros foram, ao longo dos anos, sendo republicados. A Assembleia Legislativa de Alagoas, que tem como patrono o próprio Tavares Bastos, publicou recentemente um dos seus principais livros, A Província. E tantos outros trabalhos vêm sendo publicados e Tavares Bastos vem sendo tema de dissertações de mestrado e de doutorados em várias universidades brasileiras. Tavares Bastos é uma dessas figuras que Alagoas precisa olhar com mais carinho para o seu papel, para o papel que ele desempenhou em Alagoas e fora de Alagoas, em nível nacional, no nosso país, mas também resgatá-lo para os dias de hoje. Tavares Bastos hoje continua sendo uma figura fantástica pela sua atividade parlamentar e basicamente porque toda a sua atividade parlamentar foi alicerçada em projetos. Tavares Bastos não era um parlamentar das pequenas causas. Tavares Bastos tratou das grandes causas do nosso país. Portanto, é um dos grandes vultos da literatura alagoana e da literatura nacional.